Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Yuri Vitor e sou o professor responsável pela disciplina de ciências na série de vocês, na sala de vocês. Infelizmente, nós não temos a oportunidade agora, né, de nos apresentarmos pessoalmente para eu conhecer vocês, já que eu sou novo e nem vocês me conhecem ainda, nem eu conheço vocês. Mas vocês podem estar se apresentando agora, depois que assistir o vídeo, lá agora no horário da aula, podem estar mandando o nome de vocês, uma foto, uma figurinha, o que acharem melhor. Mas desde já eu quero me apresentar. Eu me chamo Yuri Vitor, como eu já falei, e sou professor de ciências. Hoje é nosso primeiro contato, nossa primeira aula, e a gente vai ver sobre máquina simples. Esse assunto ele está disponível no livro didático de vocês. Não sei se todos têm acesso ao livro, mas se você quiser acompanhar a aula com o livro e quiser ir lendo também é bom. Se quem não tem acesso às aulas podem estar estudando pelo livro, porque esse assunto está lá no livro didático de vocês. E aí, gente, eu quero iniciar com uma pergunta. Para vocês, o que é uma máquina ou uma máquina simples? Eu sei que vocês não vão poder responder agora no momento, mas quando vocês estiverem assistindo essa aula, eu quero que nesse tempo vocês respondam. O que é uma máquina para vocês? Quando vocês pensam em máquina, o que é que vem na cabeça de vocês? O que é uma máquina? Respondam, viu? E aí, gente, o conceito de máquina é um objeto criado pelo homem, por nós, com o objetivo de facilitar as tarefas do dia a dia. Ou seja, qualquer criação do homem, uma criação nossa, que tenha o objetivo de facilitar uma tarefa do nosso dia a dia, é dito como uma máquina. Na casa de vocês tem vários exemplos de máquinas, tanto simples como mais complexas, e elas estão aí para ajudar no nosso dia a dia. E aí eu pergunto para vocês, uma pá, vocês acham que uma pá, ela é considerada uma máquina? Me digam aí, respondam aí na casa de vocês agora, para vocês mesmos, para a mãe. O que vocês acham? Uma pá, conversem aí. Ela é considerada uma máquina? Gente, o slide está um pouquinho bugado, mas vai dar certo. Uma pá é considerada uma máquina? Quando é construída uma casa, por exemplo, que apareceu aí, a gente precisa cavar um buraco, né? A gente precisa cavar para alinhar ali. E aí, imagine se a gente se tivesse, né, que se os pedreiros quando fosse construir uma casa, tivesse que cavar com a mão, não seria muito mais difícil? E aí, uma pá, por exemplo, ela não facilita o trabalho, ela não deixa o trabalho bem mais fácil. Então, a pá, ela surge aí como uma máquina que foi criada pelo homem e que facilita o seu trabalho no seu dia a dia. Então, é bem mais fácil você cavar com a pá, como está aparecendo aí, do que cavar com a mão. E é ainda mais fácil você cavar com a retroescavadeira do que cavar com a pá. Então, existem vários tipos de máquinas e elas estão aí para auxiliar no nosso dia a dia. A pá é um tipo de máquina simples, a retroescavadeira faz a mesma função, só que ainda mais rápido e facilita ainda mais o nosso dia a dia, como vocês estão vendo aí, mas também é um exemplo de uma máquina mais complexa, mas é um tipo de máquina. E aí, quais são as máquinas simples que você pode encontrar na sua casa? Quando você olha a sua cozinha, a sua sala, vocês podem enxergar vários tipos de máquinas. E aí eu queria que vocês pensassem aí, quando você olha para a casa de vocês, o que vocês podem encontrar como máquina? E aí vocês respondam, viu? Não deixem eu falando sozinho. Estou falando sozinho agora, mas estão vendo a aula e vocês respondam aí para vocês. Então, o que vocês veem como máquina aí na casa de vocês? E aí, gente, máquinas são equipamentos simples e de fácil utilização e por isso estão presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, o martelo, que tem em muitas casas, é um tipo de máquina. A tesoura é um tipo de máquina, assim como o alicate. Então vocês podem ver que máquina ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e está na nossa casa e está em todo lugar. Não é muito difícil a gente encontrar um tipo de máquina simples ou complexa. É só olhar ao nosso redor. Na nossa casa, como estou mostrando aí, que tem martelo, que tem tesoura, tem vários inúmeros tipos de máquinas que a gente pode encontrar, certo? E aí, agora, gente, eu quero trazer um exemplo para vocês das alavancas. As alavancas, ela é um tipo de máquina.
E ela, o que ela tem em comum? Ela tem um ponto de apoio, que é o que apoia essa alavanca, né? Que no caso aí do desenho do pica-pau, não, do Papaléguas, é a pedra que está apoiando a máquina, então, ou que está apoiando a tábua. Então, essa pedra é o ponto de apoio dessa máquina, que essa máquina é o quê? A alavanca. Então, temos aí a pedra como ponto de apoio, com a tábua, e aí nós temos uma força potente e uma força resistente. A força potente, que está representada aqui pelo cofre na nossa esquerda, ela é uma força exercida por nós, pelo homem, por exemplo. Então, é a força que eu vou inserir nessa máquina. Então, o cofre, no exemplo aí, é a força potente, porque é a força que nós estamos exercendo sobre essa alavanca, sobre essa máquina. Eu estou colocando um cofre lá, então eu estou exercendo essa força sobre essa alavanca. Então, é a força potente. Quando vem de potente, quer dizer que é a força que nós colocamos sobre essa máquina. Já a força resistente, que no caso aí é o bichinho que está na direita, é o resultado da força potente, é o que vai se mover com a força potente. Então, é a resistência, por exemplo, que ela tem, né, da nossa potência. Então, eu estou colocando o cofre lá, estou exercendo minha força nessa máquina, então eu estou colocando a força potente. Quando eu colocar esse cofre, o cofre vai descer e o Papaléguas aí vai subir. Então, quando ele subir, é um resultado da nossa força potente. Se eu não tivesse colocado o cofre lá, o Papaléguas ia continuar lá embaixo. Mas como eu exerci uma força potente e eu coloquei o cofre, teve um resultado. O resultado foi o quê? A força resistente. E foi o Papaléguas subir. Então, é muito simples a estrutura de uma alavanca dessa máquina simples. Vamos focar em 3 pontos que tem numa máquina simples, que é a alavanca que estamos falando. O ponto de apoio, a força potente e a força resistente. Pronto. Você só precisa entender esses 3 conceitos, que toda máquina simples, que alavanca, por exemplo, tem um ponto de apoio, que é aí a pedra com a tábua, tem uma força potente, que é a força que nós exercemos sobre essa máquina, que aí está representado pelo cofre, e a força resistente, que é o resultado da força potente. O que acontece depois que eu exerço a força potente? Que aí está representado pelo o bichinho aí que vai subir quando o cofre descer, certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando no privado do professor no horário da aula. E aí, gente, eu quero fazer uma experiênciazinha com vocês. Se alguém tiver um portão desse ou parecido com esse, pode estar fazendo isso agora em casa. Esses portãozinhos de metal que tem essas amarrações nos lados. Se não tiver, não tem problema, eu vou explicar direitinho aqui. Mas esse tipo de portão, ele é um tipo de alavanca. Por quê? Porque ele tem os requisitos, né? Ele tem uma força potente, uma força resistente e o ponto de apoio. E aí você olhando aí para esse portão, onde vocês imaginam o ponto de apoio? O que é que está apoiando aí? O ponto de apoio desse... Peraí. O ponto de apoio desse portão são essas partezinhas aí que tá setinha de ferro. Então ela que dá apoio a essa alavanca, certo? E aí, se eu quero que vocês pensem, o que seria melhor? Eu puxar mais perto do ponto de apoio ou mais distante? Se você tiver um portão aí na sua casa, ou até uma porta, se você tenta puxar perto do ponto de apoio, as portas de madeira de casa também tem uns pontos de apoio que são os ferrinhos assim. Se você tentar abrir a porta do quarto de vocês, de onde for, e pegar bem perto do ponto de apoio, tem um lado da maçaneta, né? O outro lá perto da parede. Se você tentar puxar a porta, vai ser bem mais difícil abrir essa porta, certo? Vocês podem estar testando aí na casa de vocês e dizendo depois. Então vocês façam esse teste de tentar abrir a porta pegando lá no cantinho esquerdo, onde fica perto do ponto de apoio, onde tem aquele ferrinho, que parecido com esse ferrinho que tem aí. Se você tentar puxar a porta, vocês vão ver que é bem mais pesado, né? Bem mais difícil abrir uma porta quando você puxa muito próximo do ponto de apoio, como está aí a imagenzinha, tá vendo? Então, a distância entre o ponto de apoio vai resultar na força resistente. Então,
Se eu exerço a força potente, que é a força que eu exerço sobre a máquina, muito próximo do ponto de apoio, a força resistente vai ser menor. Então eu vou precisar de uma força maior, de mais tempo e mais força para puxar. Lembra que o resultado, a força resistente é o resultado da minha força potente quando eu coloco o cofre lá na alavanca, o papaléguas sobe. Se eu colocasse o cofre mais perto ali da pedra, o papaléguas não ia subir bem menos, a força não ia ser bem menos que o papaléguas ia subir. Então, quanto mais longe eu boto aquele cofre, mais o papaléguas vai subir, maior vai ser a força. Então, é o mesmo sobre esse tipo de alavanca, sobre esse tipo de porta. Quanto mais próximo eu coloco a minha força, quanto mais próximo eu puxo do meu ponto de apoio, mais difícil é abrir a porta. E quanto mais distante, como vocês podem ver ali embaixo, quanto mais distante, se eu pegar lá na ponta da porta, na maçaneta, melhor vai ser o meu resultado. Então, quanto mais longe eu exerço minha força potente do meu ponto de apoio, maior vai ser a minha força resistente. Então, a gente tem que entender esse conceito. Existe o ponto de apoio, o ponto potente, que é o que eu exerço naquela máquina, e o resultado, que é a força resistente. Então, quanto mais próximo do ponto de apoio eu exerço essa força, menor vai ser a minha força resistente. Quanto mais longe, melhor e maior vai ser minha força resistente. Por isso que a gente puxa, né, quando vai abrir a porta, mais longe daquelas amarrazinhas, mais longe do ponto de apoio, certo? E aí eu trago aqui dois exemplos de força potente e resistente ponto de apoio. Um exemplo ali no lado esquerdo, que é parecido com aquele do Papaléguas. Se eu coloco ali aquela caixa azul no cantinho, perto do próximo de apoio, o resultado vai ser menor. Então, quanto mais longe eu coloco essa caixa azul, maior vai ser a força resistente. Aqui tem outro exemplo de alavanca, que lá em cima é a força potente, né? Vocês já viram esses carrinhos no supermercado? Tem muito, que eles colocam as caixas e saem empurrando assim. A força potente é a força que a gente exerce, então é lá em cima, onde o rapaz do supermercado pega para empurrar o carrinho. Não é ali que ele pega? Não é ali que ele exerce sua força? Então a força potente que é exercida sobre nós é lá em cima do carrinho onde ele pega. O ponto de apoio é lá embaixo, naquela rodinha. E a força resistente é essa parte aí que vocês estão vendo do lado embaixo, assim, do lado da roda, que é o que suporta o peso. Supomos que em vez de ele pegar lá em cima nesse carrinho, ele pegasse lá embaixo, ele ficasse curvado assim, pegasse perto da rodinha no chão. Não ia ser bem mais difícil dele empurrar esse carrinho, porque ele estava muito próximo do ponto de apoio, né? Se ele pegasse lá embaixo, ia ser bem mais difícil e mais complicado ele empurrar esse carrinho. Então, quanto mais distante do ponto de apoio, quanto mais distante, melhor, e a força resistente vai ser melhor exercida. Então, se ele pegar lá em cima, distante do ponto de apoio, ele consegue empurrar o carrinho com tranquilidade. Então, nós temos essas três coisinhas numa máquina simples, numa alavanca, por exemplo, e a gente entende que quanto mais distante você exerce sua força que você exerce, que é a força potente, do ponto de apoio, quanto mais distante, a força resistente melhor vai ser executada, certo? E aí, gente, existem três tipos de alavancas, e são as interfixas, as interresistentes e as interpotentes. E aí tem alguns exemplozinhos aí, ó. As interfixas, por exemplo, uma tesoura. Já as interresistentes pode ser um carrinho de mão. As interpotentes por exemplo, uma vara de pescar. E o que muda entre essas três? Apenas a posição dessas três coisas que a gente estava falando. A posição do ponto de apoio, da força potente e da força resistente. Essas três coisas que compõem a máquina, elas podem mudar de local. E essa mudança de local que faz essa definição de uma máquina ser interfixa, interresistente ou interpotente. Exemplo. Aqui nós temos um exemplo da interfixa, por exemplo. A diferença da interfixas para as outras é o ponto de apoio está entre a força potente e a resistente, que é o caso da alavanca que a gente estava falando, e da tesoura que você pode encontrar em casa. A gente tem o ponto de apoio no meio
e entre o ponto de apoio, num lado está a força resistente e no outro a força potente. Então, quando você vê uma máquina que esteja um ponto de apoio no meio e no lado tenha o local onde a pessoa exerce a força, por exemplo, na tesoura, o localzinho onde a gente coloca os dedos é o local onde a gente exerce a força, né? Então, é a força potente. No meio ali onde tem aquele parafusinho é o ponto de apoio, é o que junta. E no fim tem a força resistente, que é o que? O resultado. Quando você aperta a tesoura, você exerce sua força potente, lá na ponta ela corta. Então é o resultado, a força resistente. Então a gente tem essa estrutura, né? No meio tem um ponto de apoio, no lado tem a força potente, no outro a força resistente. Quando a gente tem essa estrutura, no meio ponto de apoio e nos lados, né, entre eles tem as forças, a gente chama de interfixas. E aí o que vai mudar para as outras é justamente a ordem onde está essas estruturas. Por exemplo, na interpotente, diferente, né, do que a gente acabou de ver, a força potente ela está entre o ponto de apoio e a força resistente. Então, a gente tem a força potente, por exemplo, no meio. Antes, o que estava no meio, no outro, era o ponto de apoio. Já nas interpotentes, não, né? O que está no meio ali, o que está entre eles, é a força potente. No alicate de unha, que todo mundo tem em casa, no meio do alicate de unha, tem aquela parte de cima, que está aí no slide, com um pezinho. Ali em cima não é onde a gente exerce a força, não é onde a gente aperta para cortar nossa unha. Então, ali é a força potente, porque a gente exerce nossa força ali. Ela está onde? No meio. Então, o que está no meio é a força potente. Já o ponto de apoio, que naquele exemplo anterior ficava no meio, ele está lá no fim. Então, já mudou a estrutura, tá vendo? Ó? No meio agora a gente tem a força potente, que é a força que a gente exerce. No lado a gente tem a força resistente, que é o resultado da força potente. Quando a gente aperta o alicate, corta a nossa unha. Lá na frente, corta a nossa unha. Então, é lá o resultado. Então, é a força resistente lá na frente. No meio, a força potente. E lá no fim, na pontinha, que tem um ponto de apoio. Se vocês pegarem um cortador de unha, um INEX, lá no fim que vai ter um parafusinho que junta essa estrutura da máquina. E a mesma coisa é o quebra-nozes. Não sei se vocês já viram, que é um bichinho assim, que tem aí nessa imagem do slide. No meio, o que está, o ponto de apoio não está no meio, tá? Lá no início. Então, ó, a gente tem a força de ação lá no início, que é a força que nós exercemos. No meio, a gente tem a força resistente, que é o resultado da força potente, que vai quebrar as nozezinhas. E lá no canto que a gente vai ter o ponto de apoio. Então, a gente tem essa diferença, certo? E aí, na interresistente, que é o último tipo de alavanca, a força resiste entre o ponto de apoio e a força potente. Já muda também. E aí vocês podem ver nesse exemplo aí do abridor de garrafa. O que está no meio não é mais a força potente e nem é o ponto de apoio. Então, quando você vê um abridor de garrafa, quando você olha ali no meio, não é o ponto de apoio. O ponto de apoio ele está lá no finzinho. Vocês estão vendo a bolinha aí, né? E lá em cima que está a força resistente. A gente aplica a nossa força quando a gente vai abrir uma garrafa lá em cima, né? A gente encaixa assim e lá em cima é que a gente faz a força. Já no meio é o resultado da nossa força, porque é no meio do abridor de garrafa que levanta a tampinha e abre. Então, vocês veem que tem essa mudança? Sempre que muda o local, vai mudar o tipo de alavanca que é. Então, isso é a única coisa que muda. Nós temos o ponto de apoio, a força resistente e a força potente. Então, a ordem que essas coisas estão na máquina que vai mudar o tipo de alavanca que é, certo? E aí, gente, por hoje é só. A gente vai dar uma paradinha por aqui e aí eu quero que vocês façam uma atividade, certo? E a gente se encontra na próxima aula. Eu quero que vocês escrevam de tudo que vocês viram nessa aula. Quero que vocês escrevam no caderno de vocês um tipo de máquina simples que você pode encontrar na sua casa, na sua rua ou em algum lugar da sua cidade. E aí você vai pegar essa máquina simples que você encontrar na sua casa, na rua, onde é que seja, e vai me mostrar onde fica o ponto de apoio dela, onde fica a força potente. O ponto de apoio é onde apoia, né? Onde tem um parafusinho onde apoia aquela máquina. Aí você vai me mostrar também, nessa máquina que você achar em casa,
onde está a força potente, que é a força que a gente exerce sobre aquela máquina, e onde está a força resistente, que é o resultado do nosso esforço, da nossa força, né? Onde está a força resistente é o resultado da força que você exerce. E aí, para facilitar, vocês podem desenhar. Inclusive, eu prefiro que vocês desenhem e enviem no privado do professor, que também está disponível para tirar dúvidas. Então, vocês vão achar na casa de vocês um tipo de máquina simples, vão escrever o nome, por exemplo, tesoura, vão desenhar a tesoura no caderno de vocês e com a setinha identificar, ó, professor, na tesoura que eu achei em casa, esse aqui é o ponto de apoio, que é onde liga, onde é o parafusinho que liga essa tesoura. Aqui na ponta, professor, que é onde a gente coloca a nossa força, onde enfia o dedinho ali na tesoura, é a força potente. E aqui nessa outra ponta, que é onde corta o papel, é a força resistente. Pronto, é só isso que eu quero que vocês façam. Identifique uma máquina simples que tem na casa de vocês, desenhe no caderno de vocês e com a setinha coloque, né? Onde é o ponto de apoio, onde é a força resistente e onde é a força potente, certo? Aguardo vocês, enviem no privado do professor, não deixe de enviar, porque conta com presença também. E até a próxima aula, certo? Tchau, tchau, gente, foi um prazer e até a próxima.